Prezados irmãos e ouvintes, saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Quero ler uma palavra muito conhecida, mas muito linda, meus irmãos, aqui no Salmo 121. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Prezados irmãos e ouvintes, a gente lendo esse salmo despercebido, é muito lindo, né? Esse salmo 121. Inclusive o Senhor me deu um louvor dentro desse salmo 121, né? Um louvor muito lindo. Mas a ideia aqui, a intenção, parece que aqui Davi estava com um problema muito grande, passando por lutas, porque ele diz, ele levanta o olho e diz, levanta o olho para os montes, que em Jerusalém, em volta ali tem os montes, né? Então ele levanta os olhos para os montes e diz, de onde me virá o socorro? Então a intenção aqui, quando a gente lê, é tão lindo, mas a intenção aqui é de entender que Davi estava passando por momento, por situação difícil, por momentos difíceis na vida dele. E aí Davi diz, de onde me virá o socorro? Né? Parece que ele estava precisando demais de um socorro do Senhor. No versículo 2 ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Me parece que ele estava sozinho nesse momento, que ninguém estava ao lado dele para poder dar uma resposta para ele, para poder animar ele. Então ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quantas vezes, meus irmãos, estamos sós, não tem ninguém para nos dar uma palavra de conforto, e a gente mesmo começa a conversar com Deus, e a gente mesmo começa a dizer, de onde virá o meu socorro? Senhor, o que será de mim? Mas a gente mesmo responde, não, eu tenho certeza que o meu socorro vai vir do Senhor, e o Senhor vai me dar a solução deste problema que eu estou passando. Amém? Então veja, meus irmãos, que momento difícil de Davi, dá a impressão que ele estava muito precisado do socorro de Deus, e ao mesmo tempo só por não ter, por ele mesmo ter feito, indagado e ter respondido. Assim é conosco também, muitas das vezes estamos passando por provações, por situações difíceis e precisamos do socorro. Muitas das vezes estamos só e nós mesmos fazemos a pergunta e nós mesmos respondendo também, sabendo que a vitória vem do Senhor. E quantas vezes, meus irmãos, o Senhor não livrou Davi das mãos dos inimigos e dos problemas? Quantas vezes o Senhor também não tem nos livrado das mãos dos inimigos e dos problemas, nos trazendo a solução? Me lembro ainda, eu jovenzinho ainda, fui para um rio, junto ali com mais 2 amiguinhos, e ali eu não sabia nadar, né? E eles fizeram uma brincadeira, quem é homem pula primeiro, e eu sem pensar pulei. E ali, meus irmãos, eu pulei e subi uma vez, subi 2 vezes e depois, né, desci e não subi mais. Eu subi 2 ou 3 vezes, não subi mais. Eu desci. Mas o interessante é que o Senhor me deu socorro. Porque quando eu desci em pé, com a boca fechada, não tomei água, não me fiquei se debatendo e não também
deitei, fiquei em pé. E o Senhor me deu a sabedoria de eu esticar a mão direita. E quando eu estiquei a mão direita no fundo do rio, eu achei um galinho. Dava para ver que era um galinho fino. Achei um galinho com a mão direita e segurei naquele galinho. E aquele galinho ficou me sustentando eu de pé. E ali eu não sei o tempo que eu fiquei ali, porque eles foram chamar outra pessoa para me tirar. E interessante que eu fiquei segurando aquele galinho que o Senhor preparou. E não bebi água, não fiquei se batendo. E até que me tiraram dali. Hoje eu vejo que realmente o Senhor estava ali comigo. Como estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, esse testemunho é lindo, né? Pois eu estou contando. Aí veio outra pessoa, me tirou, glória a Deus, deu tudo certo. Mas enquanto não me tirou, eu fiquei de pé, sem beber água, sem ficar se batendo e fiquei firme ali, porque Jesus, nosso Deus, me sustentou. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você também aconteceu coisas incríveis que o Senhor te guardou, né? Talvez no acidente, talvez num problema de saúde, em outras coisas mais, que se você fosse contar agora, você ia dizer, ixi, irmão Paulo, eu vou contar o meu testemunho. Seria uma coisa tremenda, né, o teu testemunho. Nós temos bênção para contar. E Davi, meus irmãos, ele prossegue falando aqui no Salmo 121, não vou ler, mas ele prossegue falando aqui, né, no 3, por exemplo, não deixará vacilar os meus pés, aquele, né, glória a Deus, não deixará vacilar os meus pés, glória a Deus. E ele vai continuando falando, né, aquele que te guarda não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Então ele vai falando que o Senhor pode fazer, fez para ele e vai fazendo para nós, né? Então veja, meus irmãos, que nós temos que muitas das vezes, em momentos difíceis, situação difícil, em vez de abaixar a cabeça, levantar a cabeça. Aqui dá um sentido muito grande também. Você vê que ele não abaixa a cabeça. Tem um sentido aqui, ele levanta a cabeça. Muitas das vezes na aprovação, no momento difícil, é muito fácil, muito mais fácil a gente abaixar a cabeça. Mas aqui ele dá um exemplo que ele ergueu a cabeça. Porque você pode estar na tua casa, está com um problema, mas quando você ergue os olhos para cima, pode ser até um telhado que você está vendo. Mas dá uma dimensão de outro ar, uma dimensão de mais fé, uma segurança maior. Entende? Então é por isso que nós temos que seguir o exemplo de Davi. Davi era um homem de guerra, um homem que confiava em Deus, um homem que enfrentou muitas batalhas, pelejas, venceu, ficou famoso, né, vencendo Golias, né? O gigante Golias. Foi um homem vitorioso porque ele sempre cria em Deus. Ele sempre entregava os problemas dele na mão de Deus. Mesmo ele sendo rei, ele sempre estava se humilhando. Então o segredo é se humilhar, sempre olhar para cima e confiar. Porque Jesus parece que ele está longe. Principalmente quando você precisa de uma vitória, nós precisamos. Parece que a vitória não vai chegar, parece que está demorando demais. Parece que Deus não está olhando. Mas é porque ele está trabalhando. Tem gente que quando está trabalhando não gosta nem de conversar. Ele gosta de prestar atenção ali. Você começa a conversar com ele, ele para de trabalhar para dar atenção, porque senão ele não consegue trabalhar e dar atenção. Deus, ele gosta, quando Deus está trabalhando, ele fica em silêncio. Amém? Então vamos confiar em Deus, sempre levantar a cabeça nos momentos difíceis, estar sempre ligado com Deus e sempre se humilhando, fazendo que nem Davi, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus com esta palavra maravilhosa.